Uma boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui essa noite com vocês. Uma alegria, um privilégio estar junto do Reverendo Rosser, que tem sido um amigo muito querido, um companheiro de caminhada. Costumo dizer para o Reverendo Rosser que ele aí é resposta de orações aí na minha vida, né? Alguém que Deus trouxe para perto de mim e que tem sido um bom amigo. É uma alegria poder ver o que Deus está fazendo também através da vida do Reverendo Rosser aqui na Igreja Presbiteriana Unida. E é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite e mais um Conexão com Deus. E hoje com um grande desafio que eu queria fazer a vocês, que no momento em que nós nos entendemos discípulos e discípulas de Jesus, nós possamos fazer a diferença. Mas todas as vezes que eu vou falar para uma comunidade cristã a respeito de coisas que nós devemos ou deveríamos fazer, eu gosto de deixar uma coisa bem clara. Nós não podemos correr o risco de achar que qualquer uma das nossas atitudes, aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós deixamos de fazer é o que vai conquistar o coração de Deus e fazer com que Ele nos ame. Esse é o grande perigo que muitas vezes nós corremos, de acreditar que a nossa capacidade de fazer algumas coisas e ser bom ao nosso ponto de vista vai assim levar Deus a nos amar. Não é dessa maneira que funciona. Deus já nos amou e Ele provou isso entrando na história, na pessoa de Jesus, o Deus encarnado, aquele que torna possível nós vivermos um relacionamento real, de intimidade, de proximidade com o Criador de todas as coisas. Deixa eu tentar ilustrar isso para você da seguinte maneira. Imagine uma situação de um jovem que ele está em uma determinada idade, que ele se interessa por uma garota e ele então passa para a fase da conquista. Ele quer conquistar o coração e o amor daquela jovem. O que ele faz? Eu não sei, no meu tempo, acho que no seu também, né, Roster? Você podia enviar presentes, fazer uma serenata. Teve aqui alguém que já fez serenata para conquistar, olha só, né? Românticos, né? Diversas maneiras. Hoje em dia tem coisas mais modernas, né? O cara grava um vídeo especial, posta no Instagram, né? Faz um monte de coisas. O que ele está objetivando com isso? Ele quer conquistar o amor, o coração daquela pessoa, por isso ele presenteia, ele faz algo. Agora vamos tentar pensar em uma outra situação. Imagine um casal que já está junto, casado, há muito tempo mesmo. Tem aqui alguém que está casado há mais de 5 anos? Eu estou. Mais de 10 anos? Vai abaixando um pouquinho algumas mãos aí. Mais de 15 anos, mais de 20 anos, tem alguém? Mais de 30 anos, tem alguém? Meu Deus. Mais de 40 anos, 50. Ok, 40 foi o nosso limite. Quando um casal está junto há mais de 20, 30, 40 anos e o marido ainda tem aquele cuidado de, em algumas ocasiões, mandar aquele presente, mandar aquelas flores, fazer aquele agrado, se não tiver feito nada errado, viu, e tentar estar consertando, mandando um presente, mas se ele está fazendo isso de coração, ele está fazendo por quê? Para conquistar o amor daquela mulher? Não. Ela tem demonstrado o amor por ele ao longo dos últimos 10, 15, 20, 30, 40 anos, cuidando dele, cuidando dos filhos dele, em alguns casos já cuidando dos netos dele. Então por que ele faz aquilo? Ele não faz para conquistar o amor, mas ele faz em resposta ao amor com o qual ele tem sido amado. Funciona da mesma maneira da nossa relação com Deus. Quando nós temos atitudes diferentes, quando o nosso caráter vai sendo transformado, quando nós vamos mudando nas nossas ações, o nosso jeito de falar, a partir dos princípios da sabedoria de Deus, nós não fazemos isso para conquistar o amor de Deus. Nós fazemos isso em resposta, porque Deus já provou o seu amor, porque Jesus já morreu naquela cruz por mim
e por você. Então nós procuramos viver uma vida diferente, que reflita o caráter de Cristo, em resposta ao amor com o qual nós fomos amados. E é exatamente nessa direção que eu queria conversar com você na noite de hoje, desafiando você a fazer a diferença, ou nas palavras do apóstolo Paulo, a desenvolver, a colocar em prática a sua salvação. O amor com o qual você foi amado, que o trouxe de volta para Deus por conta do que Jesus fez. E para tanto, então, eu gostaria de ler junto com você o texto da carta que o apóstolo Paulo lê à igreja de Filipos, escreve à igreja de Filipos, no seu capítulo 2, eu não sei se nós temos aqui a projeção que eu coloquei, você pode acompanhar na sua Bíblia, e eu gostaria de estar lendo, talvez você perceba alguma diferença, em uma outra versão, eu vou ler aqui na nova versão internacional da Bíblia, e você pode acompanhar na sua versão, aí na sua Bíblia, no seu smartphone, se você puder abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, nós vamos ler o texto que diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação ou desenvolvei a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, ou que resplandeçam como luzeiros, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo oferecido por libação, derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e eu me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Olhando para a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, a conhecida carta da alegria, afinal de contas, constantemente Paulo vai falando a respeito do contentamento, da alegria nessa carta. Nós percebemos alguns direcionamentos que nos levam a fazer a diferença nas nossas vidas. E o primeiro aspecto percebido aqui diz respeito a viver o Evangelho na prática, a viver efetivamente o Evangelho no nosso dia a dia. O que ele diz é: porém, muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Ora, o que significa isso? Pôr em ação, né, ou desenvolver, como em algumas versões, nós temos aqui a palavra grega, katergazestai, que tem a ver com fazer alguma coisa de maneira plena, de terminar, de concluir, de chegar até o final, de não parar no meio do caminho. Você já começou alguma coisa e parou no meio do caminho? Sem ser regime, acho que regime todo mundo faz isso, né? Começa e para no meio do caminho. Mas talvez você tenha pensado em um determinado momento da sua vida, aprender uma nova língua. Agora eu vou aprender inglês, espanhol, francês. E você começa durante um tempo e depois você desiste. Ou talvez você tenha começado a fazer algum tipo de esporte ou qualquer outra coisa, academia, né? E aí depois de algum tempo, de alguns meses, né? 2, 3 meses, no caso da academia, depois de 2, 3 dias, né? Você desiste daquilo, você para no meio do caminho. Isso é exatamente o avesso do que o apóstolo Paulo está tentando, me ajuda aqui, obrigado, que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, isso tem a ver com fazer as coisas de maneira
plena, obrigado, de maneira efetiva, de chegar ao final. É assim que vocês devem pensar no aspecto da salvação de vocês, ou como o comentarista bíblico William Barclay escreveu, não fiquem na metade do caminho, não se satisfaçam com uma salvação que é parcial, continuem até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vós de forma plena e definitiva. E o que seria uma salvação parcial? Bom, muitas vezes nós entendemos o amor de Deus revelado na palavra, compreendemos o Evangelho e nós pensamos o seguinte: pronto, eu tenho um endereço no céu, então as coisas estão resolvidas, encaminhadas, deixa eu ficar aqui sentadinho, esperando o dia de ir para a eternidade. Ou, como eu costumo dizer, a gente embarca na igreja do ônibus. Conhece a igreja do ônibus, reverendo Roster? A igreja do ônibus, ela tem como motorista o pastor, né? Ele sabe o caminho do céu e vai dirigindo, levando o ônibus. Então a gente tem lá a presença do tesoureiro da igreja, né? Como cobrador, então a gente contribui e garante o nosso lugar, né? O ar-condicionado está ligado, as janelas estão fechadas e a gente está com um grupo de louvor cantando Caminhando Vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça aí, tudo está resolvido aqui dentro, eu estou indo para o céu, não me importa mais nada. Não é isso. A salvação em Cristo Jesus transforma as nossas vidas, e existe uma boa obra que Deus começou em nós, que Ele há de realizar, há de concluir, e é esse desenvolvimento, é essa ação da qual o apóstolo Paulo está escrevendo aos filipenses. Olha, não fiquem só nessa, entendemos, ok, agora vamos para o céu. Coloquem isso em prática, vivam isso de maneira efetiva no seu dia a dia. Ora, como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos colocar a nossa fé em ação, a nossa salvação em prática, pensando como uma igreja local, pensando como discípulos e discípulas de Jesus? Existe um pastor presbiteriano na cidade de Nova York, o Tim Keller, que um dia desses escreveu um artigo onde ele falava que existe uma diferença efetiva que só os cristãos poderiam fazer na cidade. E naquele artigo ele descreve algumas possibilidades, e eu elenquei aqui 3 coisas que eu acho que são muito importantes da gente começar a pensar a respeito delas. E a primeira delas é que nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, que colocam a sua fé em ação, precisamos entender que os problemas da cidade são nossos problemas, são problemas da igreja. Existem problemas reais na cidade de São Paulo, existem problemas reais na nossa vizinhança, e esses problemas não são problemas de outros, eles são nossos problemas. Nós devemos pensar neles. E o que nós podemos fazer enquanto discípulos e discípulas de Jesus, que são o sal e a luz, os agentes do reino de Deus na história, para mudar muita coisa que pode ser mudada. E mais, a comunidade cristã precisa ser um espaço de acolhimento, um espaço acolhedor. Nós vivemos em um tempo onde se fala de um mundo que é plural e que aceita as pessoas. Isso é uma falácia, ele não aceita, o nosso mundo não aceita assim facilmente, ele tem os seus próprios preconceitos. A nossa comunidade cristã deve ser esse espaço de acolhimento. Eu tive o privilégio de plantar uma igreja na cidade de Jaguariúna, na região de Campinas, e quando você começa a plantar uma igreja, e do nada fomos para lá, eu e a minha esposa, e começamos ali aquele trabalho com um casal que tinha acabado de se render ao Senhor Jesus, e gradativamente pessoas iam chegando, e aí, como sempre acontece, né, dentro desse processo, aqueles que chegaram primeiro começam a ver alguns que vão chegando depois, e me procuravam depois do culto e diziam: pastor Rodrigo, sabe fulano de tal que esteve na igreja no domingo? Eu falei: sim, sei, então eu preciso dizer algo sobre essa pessoa. E eu dizia: que legal, o que de bom você tem para me dizer sobre essa pessoa? E às vezes constrangidos, eles diziam: pastor, na verdade não era tão bom o que eu tinha para dizer. E eu sempre respondia assim: então faz o seguinte, não me conta não,
Não, o problema não é com você, não, o problema é comigo, eu me conheço, eu sou pecador. Se você me contar, eu vou começar a olhar para essa pessoa todo o tempo, a partir da perspectiva do que você me disse. E eu vou acreditar que ela é exatamente dessa maneira. Mas eu creio num Deus que é capaz de fazer novas todas as coisas. E eu creio que mesmo que essa pessoa tenha limitações, tenha imperfeições, tenha errado na vida, ela pode ser transformada pelo poder do Evangelho. Esse é o espaço da comunidade cristã, esse é o espaço de acolhimento, porque se Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Se Deus fez novas todas as coisas nas nossas vidas, por que Ele não há de fazer na vida daqueles que entram aqui hoje pela primeira vez? Esse é o espaço da comunidade cristã, o espaço de acolhimento e, consequentemente, a igreja também deve impactar, compreender e impactar a cultura à sua volta. Nós devemos estar em lugares importantes. Discípulos e discípulas de Jesus devem estar fazendo a diferença onde Deus os tem colocado. Eu tenho tido o privilégio, ao lado do reverendo Rosser, de todas as quartas-feiras apresentar o programa na Rádio IPB, Passando a Limpo, onde a gente tem recebido diversos convidados das mais variadas áreas. E como é gostoso ouvir o relato dessas pessoas, discípulos e discípulas de Jesus, que na sua área de atuação têm vivido para a glória de Deus e têm transformado, mudado o ambiente, a cultura, muitas vezes corrupta, pecaminosa do lugar onde eles estão, e com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas orações, eles têm transformado, mudado esse ambiente. É isso que nós devemos fazer, compreender e impactar a cultura. É fundamental que a gente viva dessa maneira, que a gente ponha em ação, em prática a nossa salvação. Agora, Paulo continua dizendo que a gente deve fazer isso com temor e tremor. E muitas vezes, quando a gente fala a respeito de temor, a gente pensa em medo, né? E muitas vezes nós construímos o nosso relacionamento com Deus na base do medo. Eu diria que eu venho de uma época onde isso era muito comum. Porque eu lembro quando eu era criança, ia na escola bíblica dominical e ouvia algumas músicas do tipo: cuidado, mãozinha, onde pega, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, mãozinha, onde pega. Eu morria de medo, porque na minha cabeça Deus era alguém sem serviço, que não tinha nada para fazer, a não ser ficar me espionando o tempo inteiro para ver se eu ia errar, se eu ia fazer alguma coisa errada, e Ele ia me castigar. Então era melhor eu não fazer nada de errado. E eu começava a ter práticas que eu acreditava serem justas e bondosas, porque eu tinha medo, e as minhas atitudes não eram nada mais, nada menos motivadas pelo medo, Mas isso é no meu tempo de criança, isso já vai algumas décadas, né? Eu diria que as coisas hoje mudaram, né? Hoje tudo são business, né? Tudo é negócio. As pessoas não se relacionam mais com Deus por medo, né? Agora elas se relacionam com Deus pelo negócio. Deus é o seguinte: tudo bom, tá tudo certo, eu vou na igreja no domingo, de manhã e à noite, se for o caso, eu vou lá na escola bíblica dominical, eu vou no Conexão com Deus na segunda-feira, eu vou participar lá das atividades da juventude, dos adolescentes, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas, escuta só, aqui está a lista da sua parte, a minha parte eu estou fazendo, agora o Senhor dá um jeito e faz a sua, né? E geralmente a gente faz as nossas orações dessa maneira, né? A gente coloca a nossa listinha de coisas e diz: Deus, eu estou fazendo a minha parte, vamos lá, né? Não inventa muito moda não, se o Senhor seguir aqui, direcionamento é sucesso, vai dar tudo certo, porque eu já estabeleci o que é para ser feito, e eu estou cumprindo a minha parte. A gente se relaciona com Deus na base do negócio. Agora, quando a gente fala de temor, a gente está falando do temor do amor. É impossível você ouvir a história do Evangelho, a história do amor de Deus, revelado em Jesus, disposto a morrer, a derramar a sua vida, a sofrer naquela cruz, sangrando até a morte por mim e por você, e você não ter o seu coração constrangido ao perceber que você não merece. O medo que eu tenho no meu coração é não responder ao amor de Deus.
O temor que me impulsiona a colocar em ação a minha salvação, a minha fé, é não responder o amor de Deus, é não fazer o Senhor sorrir, é com a minha vida não dar uma resposta àquilo que Ele merece. Eu faço isso porque Ele constrangeu meu coração. O temor aqui é o temor do medo. Não é o temor do medo, é o temor do amor. Mas a gente deve fazer a diferença também, nos submetendo à vontade de Deus. A pergunta é, vocês sempre obedeceram, mas obedeceram a quem? Ao apóstolo Paulo? Não. Paulo está falando que eles eram obedientes a Deus, aos princípios estabelecidos por Deus, porque é Deus quem efetua em vocês o querer e o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Eu e você devemos fazer a diferença, nos submetendo à vontade de Deus. E eu queria fazer aqui uma diferença para você. Eu queria ir mais além. Eu queria dizer que nós devemos, mais do que obedecer, nos submeter, porque existe diferença. Eu e você podemos obedecer sem nos submetermos. É mais ou menos como aquela história, reverendo Roster, da mãe que estava com o filho na igreja e o menino assim, muito levado, e ele ficava levantando durante o culto o tempo inteiro, e a mãe virava para ele e falava assim: menino, senta. E ele levantava. Aí ela ia, falava com ele: senta. Ele sentava, pouco depois ele levantava. E ele: menino, senta. E ele não fazia nada. Senta. Até que o momento ela falou assim: se você não sentar agora, eu vou levar você lá no banheiro da igreja, eu vou te dar uma coça. Ele virou para ela e falou assim: tá bom, eu sento. Ele sentou e disse para ela: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Ele obedeceu, mas ele não se submeteu. A sensação que eu tenho é que às vezes a gente faz isso com Deus. A gente obedece, fazer o quê? Mas a gente não se submete. E submissão não tem a ver com autoridade. Submissão tem a ver com amor e respeito. Existe um presbítero lá de Brasília chamado Rubem Amorese, que tem um texto bem interessante. O presbítero Rubem conta uma história em que um determinado dia ele estava com o seu filho na sala, e o filho então subiu no sofá, né, e ficou mais alto que ele e perguntou para ele assim: e aí, pai, quando eu tiver desse tamanho, como que o senhor vai fazer para eu te obedecer? E o Rubem então, naquele texto, conta a resposta dele, onde ele disse o seguinte: meu filho, enquanto as nossas relações forem tão importantes, vitais para você, quanto são para mim, enquanto você precisar de mim, o tanto quanto eu preciso de você, enquanto a gente sofrer quando a gente está longe um do outro, enquanto a gente sentir saudade, enquanto a gente se amar como a gente se ama hoje, eu vou dizer para você: vai, e você vai. Eu vou dizer para você: fica, e você vai ficar. Você vai fazer isso porque você me ama. Mas se algum dia uma parede de separação se levantar entre a gente, seja da indiferença, da incompreensão, até mesmo do ódio, eu não vou te dizer nada, e você nem vai precisar obedecer, porque não vai fazer a menor diferença. Submissão, obediência, tem a ver com amor e respeito. Nós nos submetemos a Deus como resposta, em amor e respeito. Mas Paulo vai mais além. Ele diz o seguinte: se submetam, obedeçam, e façam isso sem queixas nem discussões. E se você gosta de algumas curiosidades bíblicas, né, principalmente de entender um pouco mais do significado de algumas palavras, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui no grego, né, gokismos, é a mesma palavra que é usada quando a Bíblia hebraica é transliterada para o grego na Septuaginta, e se refere àquele momento em que o povo no deserto constantemente murmurava contra a sua liderança e murmurava contra Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Se submetam à vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, e não fiquem reclamando, murmurando o tempo inteiro.
Aquele povo estava vendo os pequenos e grandes milagres que Deus realizava o tempo inteiro. Eles tiveram experiências que nós nem conseguimos imaginar. Eles viram milagres sobrenaturais e ainda assim eles ficavam reclamando, murmurando. Paulo está dizendo, não fiquem fazendo isso. Obedeçam sem ficar reclamando, porque esse negócio é perigoso, é um negócio que vai de maneira progressiva tomando conta de nós. É mais ou menos como a gente tem um relato no Salmo 1, que progressivamente algo vai nos destruindo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita o caminho, a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Repare, ele segue, ele começa a fazer igual e ele se torna um deles. É progressivo. A nossa murmuração é da mesma maneira. Ela começa na nossa mente, pensando assim, mas Deus não fez aquilo que eu queria, do jeito que eu queria. E aí a gente começa a ficar pensando naquilo, mas olha, Deus não está olhando para mim. Olha, Deus não se importa comigo. Deus não faz as coisas do jeito que eu gosto. Deus não está nem aí para mim. E quando a gente menos se apercebe, a gente está reclamando, com o coração completamente duro e incapaz de perceber as realizações maravilhosas de Deus nas nossas vidas. Se submeta à vontade de Deus, faça isso sem queixas, sem discussões, e caminhe na contramão da cultura ao nosso redor. Paulo está dizendo, para que vocês possam então fazer a diferença, vivendo de forma completamente fora dos padrões desse mundo, que vocês venham a se tornar puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. O que Paulo está querendo dizer? Quando ele fala a respeito de pureza, ele está falando de sermos sem mistura, é aquilo que nós somos em nós mesmos, enquanto cristãos. Nós não precisamos de outras ideologias, nós não precisamos de outras coisas. Eu começo a ler algumas coisas nas mídias sociais, na internet, vinda por parte de cristãos, defendendo essa ou aquela ideologia, buscando uma ou outra coisa, como se a gente precisasse de algo mais. Nós não precisamos misturar com nenhuma outra coisa. A essência daquilo que nós temos é o que há de melhor. Nós somos cristãos, discípulos e discípulas de Jesus. É isso que deve nos definir. E isso é o que deve nos diferenciar de tudo aquilo que tem à nossa volta. Paulo também diz que nós devemos ser irrepreensíveis. Isso tem a ver com o nosso caráter. Irrepreensível é aquilo que o cristão é no mundo, diante das pessoas. Irrepreensível é aquela pessoa que não é digna de ser repreendida. Quem é a pessoa que não é digna de ser repreendida? É aquela pessoa que nunca erra, que faz tudo certo? Não. Irrepreensível é aquela pessoa que procura fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Mas pastor, se eu seguir essas suas orientações e pagar todos os impostos no Brasil, a minha empresa não vai para frente. Eu sei, é difícil. Irrepreensível é fazer o certo, mesmo quando é difícil. Irrepreensível é aquele que mesmo quando erra, e eu e você erramos, porque se o próprio apóstolo Paulo, de quem a gente está falando, escreveu assim, olha, o bem que eu quero fazer, não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, esse aí eu faço. Nós também erramos, mas quando erra, irrepreensível é aquele que toma consciência do seu erro, pede perdão, e está perdoado, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E aí nós entendemos a outra parte, nós somos inculpáveis, e isso não tem nada a ver com a gente. A nossa inocência não tem a ver com a nossa capacidade, a nossa inocência tem a ver com aquilo que Jesus fez por mim, por você, ao morrer naquela cruz. Inocente é aquilo que nós somos em Cristo. Ele é quem nos justifica. Ele é quem faz isso nas nossas vidas. E aí nós estaremos sendo essas coisas no meio de uma geração corrompida e depravada. Parece que o apóstolo Paulo estava falando do nosso tempo, né?
em meio a essa geração, puros, irrepreensíveis e inculpáveis, o que vai acontecer quando discípulos e discípulas de Jesus são puros, irrepreensíveis e inculpáveis? Olha só, eles vão brilhar como estrelas no universo. Eles vão iluminar o caminho daqueles que estão à sua volta. Eles vão fazer a diferença e muitas vezes subverter as estruturas ao nosso redor que estão completamente contaminadas pelo pecado. Eles vão brilhar como estrelas no universo. E aí a parte final, o apóstolo Paulo fala que nós também devemos fazer a diferença, suportando as adversidades. Mesmo que eu esteja sendo derramado, Paulo sabe o que está acontecendo. Paulo já estava expert nesse negócio de ser preso, de ser perseguido, de ser torturado, e ele sabia o que o esperava. Ele sabia que a sua morte era iminente, ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele seria morto. Pela sua crença no Evangelho, pela sua crença na ressurreição, pelo seu testemunho de Cristo. Mas ele diz, mesmo tendo esse entendimento dos problemas, das adversidades, eu estou alegre, eu me regozijo com todos vocês, estejam vocês também alegres. E isso é algo de maravilhoso, que só um discípulo e discípula de Jesus, que compreendeu o Evangelho e vive a plenitude do reino, pode experimentar. O Espírito Santo nos concedendo a paz que excede a razão, a paz que excede o entendimento, olhando para a situação momentânea de dificuldades, sejam elas financeiras, de luto, de dor, de enfermidade, de relacionamentos quebrados, aparentemente não existe nenhum motivo para se ter paz, mas ainda assim, o Espírito nos concede uma paz que excede a razão, que vai além do entendimento, porque a nossa paz não tem a ver com a circunstância, ela está completamente pautada no nosso relacionamento real, de intimidade com o Criador, estabelecido em Cristo Jesus. E é por isso que mesmo em meio às adversidades, nós podemos nos alegrar. E talvez você já tenha conhecido, encontrado, ou talvez você seja alguém assim, passando por momentos difíceis, de dor, de lutas, de privações, e ainda assim, com perseverança, com fé, com alegria, porque nós temos uma certeza que enche o nosso coração de alegria e esperança. No dia em que os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, sabe qual é a primeira imagem que nós teremos? Jesus diante de nós, enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas derramadas aqui na história. E mais, o apóstolo Paulo ainda deixa algo muito claro para a gente, que felicidade real, ela se dá a qualquer tempo, e que nós fazemos a diferença suportando as adversidades. E um texto muito famoso dessa mesma carta que ele escreve aos Filipenses, talvez o versículo mais famoso de Filipenses, e um dos versículos mais famosos escritos pelo apóstolo Paulo, é Filipenses 4,13. Talvez você já tenha lido esse versículo até em para-choque de caminhão. Tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. E no momento em que nós vivemos, onde a fé virou um negócio, onde as pessoas usam como um mercado, é natural você ver pessoas acreditando e pensando que esse texto está dizendo que então eu posso ter o que eu quiser, então eu posso fazer o que eu quiser, todas as coisas, porque Ele me fortalece, tudo vai dar certo na minha vida, tudo vai ser do jeito que eu quero, tudo vai ser só para minha satisfação. Deixa eu te dar uma dica que eu tenho certeza o reverendo Rosta tem ensinado vocês constantemente. Todas as vezes que você olhar para um texto bíblico e você tiver qualquer dificuldade ou dúvida no que aquele versículo está dizendo, procura conhecer aquele contexto, leia os versículos que vêm antes, leia os versículos que vêm depois. E se você fizer isso nesse texto, sabe o que você vai encontrar? Paulo dizendo o seguinte: olha, eu sei o que é passar necessidade,
e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Seja no momento da dor, da tristeza, da privação, da frustração, do luto, da enfermidade, do choro. Cristo é aquele que me fortalece. É nele que eu devo e posso me apegar. É Ele que vai me sustentar. A palavra de Deus nos ensina que as misericórdias do Senhor, elas sim são a razão de nós não sermos consumidos. Esse é o cuidado, o sustento da parte de Deus, e que contagia as pessoas ao nosso redor. Como eu tenho visto pessoas sendo impactadas pelo testemunho de discípulos e discípulas de Jesus, passando por momentos de dificuldade, de enfermidade, de dor, mas com perseverança, com alegria. E eles olham, é impossível. Como passando por tudo isso, essa pessoa pode continuar bem, pode continuar alegre, pode continuar com paz no coração? Ela pode, porque a paz vem do Espírito do Senhor. Ela pode porque não depende da circunstância. Ela pode porque essa plenitude vem de Deus. E é essa plenitude para a qual nós somos criados, que só pode ser encontrada quando nós nos rendemos ao Evangelho e entendemos o amor de Deus revelado em Jesus, que vai trazer sentido e significado para a nossa existência. Aí sim nós podemos fazer a diferença. Fazer a diferença. Relembrando então, ponha em ação, em prática, desenvolva, não pare pelo meio do caminho, não se satisfaça em estar dentro do ônibus. Deus está realizando algo na sua vida. Procure discernimento. Qual é a sua vocação? Qual é a sua missão? O que Deus está fazendo em você e o que Ele quer fazer através de você? Ele não colocou você no seu emprego à toa. Ele não colocou você na sua faculdade, na sua escola à toa. Ele não colocou você na sua família à toa. Ele não colocou você nessa igreja à toa. Ele não te trouxe hoje aqui à toa. Pergunte para Ele o que Ele quer fazer através de você. E ponha em ação a sua salvação. Desenvolva de maneira que ela seja completa, por inteira, respondendo a essas responsabilidades. Existe algo maravilhoso da nossa fé, porque quando Jesus entra na história, o reino de Deus é estabelecido. Ele ainda não veio na sua plenitude, nós ainda lidamos com lampejos do pecado. Ele se dará na sua plenitude na eternidade, mas nós já provamos e podemos provar algumas coisas especiais aqui na história. A teologia chama isso de a realidade do já e do ainda não. O reino de Deus já veio, ainda não foi estabelecido na sua plenitude, mas nós já podemos ter uma ideia do que ele significa. Deixa eu tentar te explicar isso da seguinte maneira. Esse final de semana eu estava indo para o litoral aqui, pregar na igreja Jardim de Oração, em Santos, igreja presbiteriana Jardim de Oração. E tem uma coisa interessante que sempre acontece para mim quando eu estou descendo aqui para o litoral. Eu não sei se você tem a mesma sensação. Existe um determinado momento, que eu não sei onde, como e quando, você está descendo e não para, e vai, e passa por túnel, e passa para lá, e passa para cá, e de repente, parece que você tem a sensação de que você chegou no litoral. Sabe quando bate um vento diferente, um cheirinho agradável assim, sei lá, é uma coisa, uma brisa que vem, você não está pisando na praia, você não pisou na areia, você não entrou no mar, mas você tem a sensação de que você chegou no litoral. É exatamente a mesma coisa. O reino de Deus veio em Jesus. Ele ainda não veio na sua plenitude, mas ele tem lampejos aqui. E eu e você, discípulos e discípulas de Jesus, somos a brisa suave que toca no rosto das pessoas e fazem elas perceberem que há esperança. Que há esperança.
Quando eu e você vivemos como discípulos e discípulas de Jesus, fazendo a diferença aonde Deus tem nos colocado, elas percebem a brisa tocando no rosto e elas dizem: tem alguma coisa diferente. E isso as enche de esperança. Põe em ação a sua salvação. Se submeta à vontade de Deus, se submeta de coração. Eu sei, a vontade de Deus nem sempre é aquela que a gente queria. Às vezes a gente não gosta, às vezes a gente não concorda, às vezes a gente acha que seria melhor de outro jeito. Mas deixa eu te contar uma coisa: o seu coração é enganoso, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É o melhor lugar para se estar. Se submeta, sem ficar reclamando da vontade de Deus. Senhor, se é esse o caminho, que o Senhor entende que é o melhor, que o Senhor me faça entender, que o Senhor me leve para Ele, que o Senhor traga a paz ao meu coração. Mas que se cumpra a sua vontade na minha vida, que se faça a sua vontade na minha vida, e que nós possamos viver efetivamente na contramão da cultura. Nós não vamos fazer porque todos fazem. Essa é a nossa pureza de sermos discípulos e discípulas de Jesus. Nós não precisamos nos misturar, é sermos irrepreensíveis, procurando fazer o que é certo, mas nos arrependendo enquanto erramos, e entender que isso é possível, porque nós somos justificados em Cristo Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, e antes de expirar, gritou: está consumado. O preço, a dívida foi paga, tudo foi quitado, não deve mais nada. Nós fomos justificados e nos tornamos então inculpáveis em Cristo Jesus, brilhando aonde Ele tem nos colocado, e fazendo isso com alegria, com alegria. Eu não entendo, reverendo Roster, porque às vezes nós nos deparamos com discípulos e discípulas de Jesus que parece que eles não estão indo para a igreja, eles estão indo para um cortejo, eles estão indo, sei lá, para o matadouro. Tamanha é a tristeza no semblante deles. Nós estamos aqui para louvar a Deus, para glorificar a Deus, e a satisfação verdadeira que o nosso coração tanto anseia só pode ser encontrada nele. E nós entendemos, ouvimos, compreendemos isso, nos rendemos a isso. Para que tanta tristeza? Nós devemos ser o povo da alegria, independente do momento. O apóstolo Paulo está lá, sabendo que em qualquer momento ele vai ser morto. O apóstolo Paulo passou por diversos momentos, mas ele está dizendo: eu me alegro com vocês. Se alegrem também, celebrem, celebrem. O povo cristão, povo evangélico brasileiro, o povo evangélico protestante reformado brasileiro precisa aprender a celebrar. Nós precisamos celebrar o amor de Deus, celebrar o que Ele está fazendo nas nossas vidas, celebrar, nos alegrar. Nós fomos comprados por alto preço. Isso deve trazer satisfação ao nosso coração. Que você possa viver assim, fazendo a diferença aonde Deus tem te colocado. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Se você quiser curvar a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, nós somos gratos por tamanho amor. Porque apesar de não merecermos, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar de sermos infiéis, o Senhor ainda assim é fiel, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. E por isso, Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha nos transformar, porque nós cremos, Pai, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos sequer pedir, pensar ou imaginar, que o Senhor é capaz de fazer novas todas as coisas, e o Senhor pode transformar a nossa vida, os nossos relacionamentos, as nossas atitudes. Por isso nós pedimos: Deus, venha em nosso meio e nos muda, nos transforma.
nos leva para o centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que possamos com alegria nos submeter aos seus caminhos, e que isso possa contagiar a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, de classe, de faculdade, os nossos vizinhos, aqueles que estão à nossa volta, que eles possam olhar para as nossas atitudes e eles possam perceber o reflexo do caráter de Cristo. Faz isso nas nossas vidas, Deus. Nós sabemos que é impossível fazer isso pelo nosso próprio esforço. Mas no momento em que nós nos rendemos ao Senhor, o Senhor nos enviou o Consolador, o Auxiliador, o Ajudador, o Espírito do Senhor que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E é esse mesmo Espírito que nos capacita dia após dia a vivermos como seus discípulos, fazendo a diferença. Que o seu Santo Espírito nos guie, Senhor, que o seu reino se estabeleça e que aqueles que estão à nossa volta possam nos perceber como uma brisa suave, tocando no rosto deles, os fazendo perceber que há esperança, há esperança. Nós oramos assim, agradecidos por esse tempo especial na Tua presença, Pai. E nós oramos no nome daquele que tornou tudo isso possível, no nome do ressurreto Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém e amém. E que Deus te abençoe.